Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Viemos nesse belo dia falar sobre a lição número 12, que tem como título Os Três Jovens e os Milagres na Fornalha. Muito contundente pelo escritor e comentarista pastor Samuel Ferreira. Viemos aqui deixar algumas dicas, alguns subsídios para os professores e superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Aproveitando nesse instante, dizer que essa lição, esse tema desse trimestre, esse último trimestre deste ano de 2014, tem sido algo de muita valia. E nessa lição número 12, eu acho, não somente acho, mas também a plena certeza que é mais um dos milagres que aconteceram, que foi relatado no Antigo Testamento, no qual os três jovens que foram levados como prisioneiros para a Babilônia pelo governante e rei Nabucodonosor, teve a sua importância. Até porque nós aprendemos aqui várias lições aqui com esses três jovens. Jovens esses que o próprio comentarista diz que eles vieram de outras regiões, de outras cidades, mas prisioneiros, né? Mas vieram convictos do Deus que eles tinham optado a servir na sua infância. Então, o autor aqui, ele fala sobre a magnitude da expressão que eles demonstraram quando o rei Nabucodonosor começou a ameaçar os jovens por eles não terem se ajoelhado, se prostrado perante essa estátua. Mas algo me chama mais atenção, não somente esse milagre o livramento dentro da fornalha, né? No qual o próprio Nabucodonosor contemplou isso, que existia uma outra pessoa lá com eles, que é o próprio Cristo Jesus. Mas, mediante toda essa leitura, toda essa explanação do próprio comentarista, que diz que o Nabucodonosor ele é um homem com suas ideias satânicas, né, no qual nós sabemos que a intenção dele, que todos viessem se prostrar perante ele, perante a sua estátua, perante os seus decretos e etc. Mas algo a mais que nós podemos falar para os nossos alunos e professores, para poder estar acrescentando no seu conteúdo, é que a igreja precisa saber que os três jovens, quando eles chegam em Babilônia como prisioneiros, como cativos, irmãos, eles já conheciam o Deus de Israel, eles já conheciam o Deus poderoso. Quando o homem e a mulher de Deus, ele aceita o Senhor Jesus e tem essa intimidade, tem esse desejo de conhecer o Senhor Jesus, pode surgir eventualidade, pode existir lutas, tempestade, momentos difíceis, fornalhas no nosso dia, no nosso cotidiano, que não vai abalar. Veja só, há um decreto muito grande vindo da parte do rei Nabucodonosor. E quando chega ao conhecimento dos três jovens, eles não se abalam, porque eles sabem que eles têm crido. Existem pessoas, irmãos, que estão se prostrando mediante a tantas coisas que o mundo está oferecendo. O pecado, a mentira, a desobediência, a desonestidade, a infidelidade, irmãos. As pessoas estão, às vezes, no meio da igreja e estão vivendo essa vida pecaminosa, essa vida de adoração a outros deuses, sem ele perceber, irmãos. Se dizem conhecedores das Escrituras, se dizem conhecedores de Deus, se dizem amantes da palavra, mas na verdade não conhecem nada. Você percebe aqui, foi dado a ordem, foi dado o decreto, começaram a tocar as músicas, os tambores começaram a tocar, as flautas começaram a soar, mas os três jovens não se abalaram com isso. Sabedor da ameaça que existia, vindo da parte do próprio rei, eles não se abalaram. Algo que me chama muita atenção. Existem pessoas que quando estão passando por momentos difíceis, eles se abalam e desistem dessa grande jornada, dessa grande missão que ele tem. Os três jovens, naturalmente, irmãos, sabiam o que estavam fazendo. Sabiam no Deus que eles tinham optado era um Deus fiel. Algo me chama a atenção, outro detalhe aqui muito, muito importante, nós precisamos ressaltar para a igreja, você professor, você superintendente. Qual seria? Quando
Quando é chamado jovem, e chega o comunicado aos jovens que eles precisam se apresentar para o rei Nabucodonosor para dar satisfação a respeito o motivo que eles não se ajoelharam perante a estátua e perante o decreto, eles vão tranquilos, irmãos. Da mesma forma quando você recebe uma notícia ruim, recebe um momento difícil, você está enfrentando ou passando, você está bem tranquilo. Se você sabe, irmãos, quando nós sabemos que o nosso Deus que nós servimos, o nosso Deus que nós optamos a servir, e se você sabe, se você acredita que Ele tem o poder de mudar a situação da sua vida, você entra tranquilo nessa batalha. Então veja só, quando o jovem se apresenta para o rei Nabucodonosor com muita fúria, mas ele entende que os jovens tiveram um equívoco, se equivocaram, parece que não entenderam o decreto, mas não, na verdade eles entenderam, irmãos. Eles estavam cientes do que eles tinham tomado essa decisão. Eles estavam cientes do que estavam fazendo. Diz a Bíblia, irmãos, no capítulo 3 de Daniel, que o rei chama eles, fala, olha, você parece que não ouviram o soar das trombetas, o soar dos instrumentos. Vocês não se prostraram. Olha, eu vou fazer o seguinte com você, vou dar mais uma oportunidade. Veja só, irmãos, parece brincadeira, mas parece que o inimigo, irmãos, ele tem essas propostas, achando que nós não sabemos o que nós estamos, a quem nós estamos servindo. Irmãos, quando nós enfrentamos esses momentos difíceis na nossa vida, a intenção do inimigo é que de antemão você fique abalado. Você desista dos projetos de Deus na sua vida. E essa era a intenção. Mas só que o Nabucodonosor ele tem um grande susto. Ele toma um grande susto porque os jovens estão tranquilos. Ele repete de novo o sermão, dizendo, olha, vamos tocar novamente, vocês precisam se prostrar, vocês estão com a gente, eu pago um bom salário para vocês, eu dou alimento para vocês, vocês têm cargos dentro da Babilônia, vocês são dos meus auxiliares, vocês precisam se prostrar perante a estátua. Foi decretado. E diz a Bíblia, irmãos, que eles esperam, o rei Nabucodonosor espera a resposta dos 3 jovens. A resposta é, no capítulo 3, no versículo 16, ele diz, olha, infelizmente, rei Nabucodonosor, nós já decidimos. Se o Deus que nós optamos a servir na nossa infância, que nós aceitamos, no qual nós cremos, rei Nabucodonosor, se Ele quiser nos livrar da fornalha, livrar da tua mão, Ele vai fazer isso. Porém, rei Nabucodonosor, fique sabendo mais de alguma coisa, mais um pouquinho. Saiba disso, se Ele não quiser nos livrar da fornalha, que nós morremos com Ele. Então isso é convicção, precisamos passar isso para a igreja, irmão, a convicção, a grandeza do Deus que nós optamos a servir. A igreja precisa saber que esses vendavais, essas fornalhas, essas lutas, as covas dos leões, as tempestades vão sempre existir na nossa vida. Agora temos que estar cientes, os 3 jovens são os grandes exemplos que nós precisamos colocar e passar isso para a igreja. Existem pessoas, irmãos, que qualquer ameaça, olha, veja só, qualquer ameaça, irmãos, eles estão se prostrando. Qualquer ameaça, qualquer situação, qualquer dificuldade, qualquer problemas, irmãos, que estão enfrentando, que surge, eles acabam passando por essa situação difícil e acabam desistindo dessa grande jornada. Que Deus venha te abençoar. Eu quero dizer ainda mais, o autor também conta que isso vai acontecer. Futuramente, irmãos, as pessoas elas vão acabando se prostrar perante a um Deus que não é o nosso Deus que nós optamos a servir. A última fornalha, né? Nós temos aqui, há uma profecia dentro do próprio livro de Daniel dizendo sobre a grande tribulação. Existem pessoas, irmãos, que vão ter que passar por isso. Sabe por quê? Porque ele não soube optar em servir a esse Deus que nós já optamos a servir. Que Deus possa vir te abençoar, professor, que Deus possa vir te esclarecer cada vez mais. Entenda, os projetos de Deus tem na nossa vida, o que Deus tem prometido para a nossa vida, para a tua vida, vai se cumprir. Quando nós acreditamos que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir em nossas vidas. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.